Também. Mas a parte da mudança sem os pais é difícil. Só que aí eu notei que a gente conseguiu, a gente sobreviveu. Que daí pra Itália a gente foi com a equipe e a gente tinha que aprender a resolver as coisas. Só que quando a gente foi pra Portugal sem meu pai, eu entendi em Deus que era tempo, tipo assim, da Lívia 18 pra cima, assim, já aprender a resolver algumas coisas. Então eu via que meu pai mandava mensagem: preciso que você faça isso. Eu falava: mas você pode fazer isso online, porque é online. Ele falou: não, mas eu preciso que você faça isso. Depois de um tempo, né, reclamando, mas eu fazia, que eu vim entender: poxa, isso aqui é pro meu amadurecimento também. Então, acho que o prático, ele te treina tanto para você alcançar vidas, amém? Mas a sua vida pessoal também. Você é muito impactado, talvez assim, mais que as pessoas que você foi lá ajudar. Você mesmo aprende muito com isso. Com poucas açõezinhas, assim, a gente vai... Se você tá muito ligado, assim, também, né? Tem que também discernir o momento. Então, se tá muito ligado, assim, que você tá fazendo, focado, você vai entender que você tá agregando algo, mas você também tá sendo tratado, assim, então... Sempre Deus trabalha os dois lados, né? Bastante. E como foi para vocês a parte agora prática lá nesses lugares? Gales, o último Nos lugar dois. que a gente foi Gales. O que mais chamou atenção, alguma coisa interessante? Na Itália, a gente deu a aula de fundamentos da fé, que fala, né? Então, a gente falou sobre coisas básicas que a gente já aprendeu aqui, vamos dizer, sobre batismo, sobre pecado, sobre criação. A gente usou algumas coisas da teologia sistemática e tal. E acho que esticou muito a gente, porque toda semana a gente tinha que dar a palavra, fazer alguma coisa. Então, a gente tinha pequeno grupo, a gente tinha que dar a palavra em pequeno grupo, a gente tinha que dar aula, a gente tinha palavra também de manhã que a gente fazia com a gente mesmo. Então, acho que um amadurecimento mesmo foi nas nossas orações, nossos estudos da manhã. Que toda manhã a gente orava e falava de alguma meditação que algum teve. Então, acho que a gente aprendeu muito. Então, a prática, o reflexo era do que a gente fazia de manhã, sabe? Então, as noites que a gente falava com os adolescentes, as brincadeiras que a gente fazia com eles, era tudo com respeito porque a gente aprendeu, vamos dizer assim, de manhã, né? Então, a gente orava por eles, a gente falava: Senhor, cuida de tal pessoa, a gente falava os nomes, então, do pai dessa menina aqui, não sei o quê. Então, a gente sempre tentou colocar tudo em oração mesmo na vida deles e tal, e priorizar isso. E acho que é muito importante. A Rafa e o Alessandro foram ótimos líderes por conta disso, né? Então, eles sempre priorizavam pra gente ler, pra gente ter o nosso tempo. E a gente fez workshops também. Então, eu dei um workshop de arte, que é Beleza de Deus. E a Maria deu de dança, o Natan deu de adoração. E foi muito bom porque a gente pôde... Acho que foi o prático que mais me esticou, porque eu tive que dar aula. Então, não era... Várias, né? Eu dei 3, né? Porque eu dei 2 e dei a pequeno grupo. E pra mim já foi bastante, porque, nossa, não tô acostumada com isso. E em Gales, na primeira vez que a gente foi em Gales, eu não precisei, né, dar aula e tal, você deu, né? Mas na Itália, nossa, me esticou bastante. Foram pra crianças e adolescentes? Foi adolescente só. Adolescentes. Na Itália, sim. Quando a gente tava na Envi, a gente foi pra Envi semana passada. E aí eles fizeram uma pergunta parecida que você fez, tipo, dos práticos, né? Qual foi a experiência e o que você aprendeu. Então, eu disse, né, pra eles que algo que eu aprendi, né? Gales me ensinou a amar. Porque eu comentei com eles que Gales não estava no meu coração. Nunca foi minha rota, assim. E orando um dia, numa salinha pequenininha, acho que foi numa lavanderia, inclusive. Na primeira base que a gente teve aqui em Ponta Grossa. Eu vi como se Deus estivesse colocando uma semente no meu coração. Então, eu vi que era galho essa semente. E aquilo foi crescendo. Sabe, quando você vai cuidando, eu não sei cuidar de planta, mas eu imagino que seja assim. Ela vai crescendo. E o amor por aquela nação aumentou, sabe? Então, Gales me aprendeu a amar. Não é só o id. Não é só você... eu tô indo porque Deus mandou. Não é assim também. Tá bom, obediência, mas se você tá amando, por que adianta você só ir só por algo assim? Deus me enviou. Mas, tipo, eu vi comentários em Gales do tipo: ai, tá bem que eu tô indo embora, não aguento mais esse país. Eu falei: poxa, mas eu amei tanto. E ela falou: não, você amou porque você vai morar aqui. Eu falei: não, eu amei porque eu amo esse lugar. Poxa, é um lugar que Deus colocou no meu coração. Como é que eu não vou amar? Se Deus falou comigo, eu vou amar. Então, tipo assim, antes de ir para Gales, eu aprendi a orar por Gales. Então, antes de chegar lá, foi um tempo de preparação. Eu orava, eu pesquisava. Por isso que é importante, coisa simples, né? Você sempre... Então, Gales me ensinou a amar. A amar não só Gales, mas a amar as nações também. Tipo assim, amar aquilo que eu vou fazer. Se Deus colocou algo no meu coração, eu vou amar. Então, não é algo, tipo, forçado. É algo que vem naturalmente. Isso me deixa muito feliz. Tanto que quando eu penso em Gales, às vezes dói porque eu sinto saudade. E Portugal, de experiência, assim,
Gales ainda. Gales, a gente... Diante desse comentário que ela falou, né? Eu fico constrangida, porque esse último Gales... Esse último prático em Gales... Esse comentário foi 2 anos atrás. Mas esse último prático em Gales, eu recebi um comentário controverso a isso. Porque a gente tava num almoço da igreja... E daí, quando eu tava acabando, no momento de conversa, um adolescente chegou pra mim e ele falou: vocês estão indo embora já, né? Eu falei: sim. Eles: por favor, voltem. Porque ele chegou pra mim: porque é sempre bom quando os brasileiros vêm. É tão bom que eles usam a palavra... Não, que traz alegria de novo. Restaura? Regozijo? Tipo, júbilo, assim? Tipo, ele alegria. falou assim: voltem, porque é muito bom que os brasileiros tão juntos aqui. Então, ele repetiu 2 vezes essa frase. Uma nessa situação e outra na igreja, eu acho. Ele falou: por favor, voltem. Porque eu falei assim: poxa, vendo, a gente é bem-vindo aqui. E daí, esse mesmo adolescente foi um que começou uma oração na escola. Toda sexta-feira, eles oram por 30 minutos no intervalo. 30, acho. 15 horas. Começa às 10h30 e acaba 11 horas. Tem a palavra. E ele lá né? leva a palavra. E é muito engraçado isso, muito bom. E em Portugal, uma experiência que me tocou foi quando em Portugal a gente teve um prático meio difícil assim, eu tava meio aéreo nesse prático, então tava entendendo por que Deus colocou Portugal no nosso coração, né? Primeira ida para Portugal foi no meio do ano passado. Sim. Daí a gente tava no evangelismo na rua assim, eu tava meio assim: será que a gente vai ali? Será que a gente não vai? Porque antes da gente ir num grupo de senhores que estavam sentados na praça, a gente foi num grupo de mães. E eu e meu pai. E ela falou: não quero ouvir. E meu pai falou: Olivinho, tudo bem, a gente vai receber? Não, a gente vai receber sim. Eles pediram pra não falar, não compartilhar, Não a gente orar por aceitou. eles, aí... Daí eu fiquei tipo: poxa. Aí depois eu chamei mais 2 meninas que estavam com a gente no prático: vamos ali. A gente foi lá nos senhores e começamos a conversar. Daí ela falou: que legal, só que a gente é católico. Mas eles gostaram de ouvir, né? Daí no final ela falou: isso que bom, a gente estava saindo, ela: mas vocês são muito bem-vindos, Portugal. A nação portuguesa recebe vocês. Eu olhei, No mesmo dia, eu e meu pai também ouvimos um senhor falando isso pra gente. Ele falou: vocês brasileiros são muito bem-vindos na nossa nação. Aí deu uma alívio assim: obrigada, confortou Jesus. meu coração, sabe? Então, aí eu entendi, tipo, poxa, aí é que tá. Então, E é interessante isso que você falou, porque nem sempre a receptividade Vai acontecer. vai acontecer, né? Mas isso Sem não dúvida. vai deixar de você continuar falando, porque na verdade depende... você tem que fazer a sua parte, né? Que é lançar a semente. Aquilo que vai acontecer... em Gales foi assim, a gente, primeiros evangelismos em Gales, eu não tava, eu tava fazendo artesanato com as senhoras, foi dividido o grupo, e daí o Thales falou que eles bateram na porta, no meio da fala, a pessoa fechou a porta na cara deles, então... Não aceitou. Acontece, mas eles não pararam, eles continuaram nas casas, teve Então, mas casa é que eu porque a ouvi, pessoa casa não que não. entende, né? E não é comum, né? Aqui no Brasil tem né, os testemunhos de Jeová, né? E tal. A gente tá acostumado com pessoas na rua Sim. falando sobre Jesus. Mas lá Não. É, minha casa, minha vida. Deixa eu quieta aí na minha. Casa é meu porto seguro. É. Meu Então, refúgio. é isso, muito assim. E tem algum lugar já que vocês pensam? E o que vocês têm pensado, assim? Agora vocês voltaram, Uhum. tá? Eu sei que vocês também estão com a escola aqui agora, estão super envolvidas. A escola faz envolvidas na... 3 semanas que a escola está acontecendo? Sim. 3 semanas. Sim? Uma foi de folga por conta do carnaval, mas 3 semanas. Sim. Então, assim. E qual está sendo, assim, a experiência? A cabeça também está diferente, né? Porque agora vocês já Tá. entendem muitas coisas. É. Assim. É meio difícil pensar nisso. Mas a gente ficou esses 3 últimos meses lá na Europa. E é muito diferente, assim, porque a gente passou práticos, né, e tal, de 2 meses, de 1 mês. Mas passar 3 meses tendo um fuso horário diferente, uma alimentação diferente. Você tá longe da sua família. Tanto a biológica quanto a da fé também, né? O pessoal da base a gente considera como família. Uma grande família. E a gente teve umas dificuldades lá, né? Então, longe do nosso pai. Então, foi muito difícil. Mas a gente ficou em Portugal e a gente pretende voltar, né? No caso, a gente pretende morar lá. Então, mesmo com as dificuldades que a gente teve, a gente continua amando aquela nação e a gente quer voltar pra lá. E... muitas complicações, coisas da vida acontecem, mas a gente tá ansiando, né, para que o visto do meu pai chegue, do visto dos missionários também chegue, para que a gente possa fazer um trabalho lá, né, com a igreja e com a base missionária. E eu acho que
é isso, né? Acho que o nosso plano é Portugal por enquanto, mas a gente tem um amor muito grande por Gales também, então a gente... Pela Europa em si. Pela Europa, mas a gente não vai abandonar, né? Tipo, Gales e Itália, não sei. E também porque é tudo muito mais próximo. Tá tudo ligado. Quando vocês entram E a gente tem lá, missionários lá em Gales, né? Então, A gente tem muitas portas, né, assim, que estão nesses países, até lugares que a gente nunca foi, né? Tipo, Irlanda, vamos dizer assim, Holanda. inclusive a França foi aberta, a A porta da França, e é uma coisa que desde a minha infância, assim, era França. E agora, não sei, acho que foi Deus, assim, calculou tudo. E agora... E o que França vocês também. sentem que... Eu sei que né, a gente fala tanto sobre isso, mas o que vocês sentiram isso lá? O que foi que se perdeu? Então, um alerta para os jovens aqui do Brasil, para os mais velhos também. Se perdeu o sentido. No sentido assim, puxa, Gales teve um avivamento absurdo. a Europa, Sim. a Europa foi o conheceu, berço, né, foi da o berço. Eu reforma. acho que perderam a esperança, na A verdade. esperança, eu digo que é a esperança, sem dúvida. Porque você... Eu não sei, eu sinto, acho que quando chego lá, poxa, mas... Se sentem abandonados, vamos dizer assim, tipo... Aconteceu já. Algo do passado. Foi Também. isso, é uma história, vamos dizer assim. Aconteceu e agora vamos viver a vida. Em Gales, pelo menos, né? A gente sentiu Então, isso. né? então vocês querem dizer que o que eles viveram, eles não entenderam que era a vida. Aquilo seria a vida. Talvez... Eu não Talvez sei para como explicar, aquela talvez geração que foi viveu. Isso, foi não perdido se passou. isso. Tanto que as igrejas que existiam na época do avivamento foram fechadas. Viraram pubs, Então, bares, estacionamentos. A gente sempre passava por um estacionamento que antes era uma igreja. que passou pela E avivamento, casas que tinham também viraram... A igreja, na verdade, viraram casas. Então, se apagou. Aconteceu naqueles anos, mas agora não... Faltou Cadê, pessoas, né? Faltou pessoas disponíveis para, né, continuar a missão. Eu acredito nisso, né? Tem muitas pessoas acharam que o Espírito Santo abandonou eles, então abandonaram eles, então agora eles estão vivendo a vida deles de trabalho. Meu pai fala bastante disso por causa da guerra, então eles tiveram tempo de guerra. Então, esse foco assim no trabalho, Eles não conseguem enxergar que eles que abandonaram. Sim. Que foi Por quê? algo que aconteceu e ok, né? Não teve jogos de futebol, não sei o que, de rugby e tal, e pubs foram fechados, mas foi algo que aconteceu, vamos dizer assim, eles acham que é isso. E como é que a gente pode dar continuidade? Eles não são muito práticos, vamos dizer assim. Eles oram, Senhor, que a nossa vilarejo seja reavivado, fala, né? Tipo, que eles conheçam a Ti, mas eles estão fazendo algo para que eles conheçam a Jesus? Eles não são muito práticos. Mas então, também, até para missionários que vão, poxa, não é só 10 dias, entende? Eu acho que é muito defraudação. Às vezes a gente fala assim, não, tô muito empolgado. Passa 10 dias e vai embora. que nem entende? na África também. Não é algo assim, entende? Assim, não é algo que a gente vê, poxa, a gente declara, tá perdido, tá sem esperança. Mas e eu? O que eu tô fazendo A minha também pra parte, mudar né? isso, Eu entende? tô reclamando. Então, O que eu vou fazer pra cadê a ajudar? minha parte para que isso aconteça novamente? Eu tô intercedendo, tô indo, tô fazendo isso, entende? Então, eu sinto que é os dois lados também. Parte da esperança que foi perdida, mas aqueles que também querem ir, que entendem que não é só algo que, por alguns dias, poxa, é um país, é uma nação inteira. São vidas que estão nessa nação, entende? É uma grande responsabilidade. E eles precisam, novamente, acender esse amor por Jesus, que foi perdido uma vez. Mas há uma esperança, sim. Eles precisam enxergar isso, que há, sim, uma esperança. Aconteceu, amém. Vamos fazer acontecer novamente. E Portugal é a mesma coisa. Então, Portugal, a gente ama Portugal também. Mas é isso que a Europa precisa, é esse amor. Pessoas disponíveis, eu sinto que é isso. Pessoas que não têm a sua vida como preciosa mesmo. Então, pessoas que não têm o seu trabalho, o dinheiro, porque a Europa é muito materialista. Então, eles focam fácil, né? muito no, minha casa dos sonhos, meu carro, e a minha vida tá boa porque eu tenho isso, tal coisa. Mas a gente vê e fala, nossa, não é isso. E tem muitos missionários que se perdem quando vão para a Europa por conta do dinheiro. Então é muito mais fácil, né? Você trabalha, ganha, sei lá, um salário em euro e vai volta pro Brasil, vamos dizer assim. Nossa, eu ganhei um dinheiro, agora eu vou converter, e, né? Mas pra gente não era sobre ter, né? É sobre dar para as pessoas mesmo, né? Eu acho que a Europa precisa de pessoas que estão disponíveis para se doar, para não para ganhar dinheiro, né? E acho que a Europa Pra se se doar perdeu por por conta... amor.
Talvez A Europa se essa perdeu por entrega, conta né? disso. É porque Eu as acredito. pessoas julgam muito o prático na Europa, né? Nossa, foi pra Que Europa, chique, né? é muito Nossa, caro. foi na Meu sonho Itália. de viagem. Só que não entendem o por trás disso, né? Não é sobre o dinheiro. Não é sobre o seu lugar chique, viagens, não. Sobre o que está acontecendo Não é lá, turismo, né? Não é Não, turismo. tanto que o nosso dia de folga foi só uma vez que a gente foi passear. Então, eles foram na Itália, eles foram em Veneza? Não. Eles foram, não sei o que, na torre. Não fomos também. No Coliseu? Não, também. Sabe? Então, a gente não foi pra turistar. E não é errado também, né? Você ir pra... Você faz missão depois, vou ter um dia de férias. Não é errado. Mas a gente não foi com esse objetivo também. E as pessoas acham, nossa, que chique. Eu na escola já ouvi muito comentário. A Nívia é muito chique, porque ela foi pra tal país. Missões assim até eu faço. Nossa, Mas eu queria nem eu faz. mesmo perder Só que aula. tem um pra não carro, sei o um quê. carro diferente. Quando você chega lá, você entende o ambiente. Eu tentava você explicar, nossa, eu não dormia direito, sabe? Tipo, eu não era assim. O passeio, a gente não tinha passeio. Então, Mas não dá pra explicar, as, né? as Não pessoas dá, não né? entendem. As pessoas têm um Só bloqueio vivendo, muito grande talvez. pra missionário. Como assim você é missionário? O que você faz? Tipo, sabe? E Você o que que vocês viaja. Na escola era muito, vocês viajam, não sei o quê. Tem gente que acha que a gente é mormon, né, também. Sempre pergunta. a gente é somos missionário. Somos. A gente tentava explicar, não, a gente trabalha com igrejas, com adolescentes, com crianças, a gente vai lá pra ajudar eles, mas as pessoas falam, tipo, nossa, é muito chique, vocês estão indo pra outro lugar. E por isso que a gente tem muito cuidado pra postar coisas, né? Então, eu e a Lívia, a gente é da comunicação, vamos dizer assim. Então, eu e a Lívia, acho que as mais... como é que fala? Que posta coisas na base, acho que não somos nós duas, porque a gente entende a importância da comunicação. Sim. Então, a gente mostra que a gente tá numa reunião. Estamos reunindo na base agora. A aula da 314, a gente posta que a gente tá na aula da Outra coisa que a gente 314. aprendeu sobre Devocional. eu vejo que Devocional. vocês Tudo que a gente tá fazendo não é tipo, Pra então vai mostrar. me expor, não é isso. Não. Mas é pra mostrar que a gente, missionário não é um... Alguém que fica né, dormindo. Que fica dormindo. Tem gente que infelizmente. Mas a gente mostra E só que... vai no culto domingo. E a gente mostra que temos uma rotina. E é por isso que a gente posta, às vezes, um passeio, assim, que a gente fez. Porque a gente fez tudo certinho, vamos dizer assim, né? Mostramos tudo. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. Ouvir, né, assim, a opinião alheia é bem complicada, assim, né? Principalmente na escola, não sei se tu... É que você não foi pra nenhum país, né, na época da escola, né? Mas, Não. mas eu já passei por bastante coisa, assim, de comentário. Filha de pastor, tem muito dinheiro. Não tem muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro, sabe? Tentando sempre explicar, porque o povo... Aliás, na verdade, Tem- é o contrário, né? Sempre é com desafio. Desafio, sempre desafio. com desafio E eles, como é em que cima vocês de conseguem desafio. comprar passagem? São gente, passos não por se fé. Eles eles ficavam assim, como assim? Viver por fé? Eu falei, eu vou fé. É tipo assim, você vai andar sem saber se você tá pisando onde você tá pisando. Deles, não é possível. Eu falei, é possível, eu tô aqui. Uhum. Eu tô viva. Mas é muito extremos, né? Às vezes a gente não tem o que comer em casa. Meses depois a gente tá em tal país. Mas, tipo, acontece, entendeu? São milagres que vão acontecendo também. Deus fala, se Deus deu uma palavra assim, a gente caminha sobre essa palavra. Cada dia o Senhor nos Você vai pra surpreendeu, tal né? país. Amém, então vamos ver. A minha ida pra Gales a primeira vez foi um milagre. Eu não tinha passaporte. Eu dormi sabendo que eu não tinha passaporte, precisava fazer. No dia seguinte, a pessoa ligou pro meu pai e falou, viu, a Lívia tem passaporte? Daí ele falou, não, então fala pra ela já fazer agora que eu vou mandar o valor pra ela pagar o passaporte. E daí, pai, eu não tenho a passagem, vou pagar a parte... Aí uma pessoa ligou, vou pagar a parte da passagem da Lívia. Eu vou estar só tal parte. A tal parte que faltava, uma igreja ofertou na minha vida, nem sabia nada. Então, são coisas que vão acontecendo. E daí, mas tem dinheiro? Não tem. Deus vai nos mandando, entende? A E graça isso de é tão Deus, bom. né? Nossa Porque vida, ele chamou, ele vai... Foi. E ele vai cumprir também, né? Ele vai cuidar, né? Então, Por isso que é muito importante a gente mostrar com clareza, né? Tudo que a gente tá vivendo. Porque a comunicação errada, né? Assim, nossa,